pessoal através. Jesus ele abriu esse caminho através do Espírito Santo, onde nós podemos receber a direção para a nossa vida, em todos os momentos. Porque é importante nós recebermos a direção, porque nós, às vezes, tem tantas ofertas, profissionalmente, na nossa família, às vezes, né, é um relacionamento, são tantas coisas, né? Não sei se eu namoro o João, no meu caso, se eu namoro o Pedro, mas Deus ele sabe. De repente Deus vai me dizendo, você não vai namorar o Pedro nem o João, você vai namorar o Thiago. Porque Deus ele sabe o que é melhor. Eu gostaria de abrir também Provérbios 29, no versículo 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei. Aqui fala que quando não há revelação divina, o povo se desvia, porque muitas vezes tem muitas propostas profissionais. Às vezes é um convite que parece que é o melhor, e não é. Às vezes a gente entra numa canoa furada sem saber, mas Deus ele já conhece. Eu tenho uma experiência muito gostosa com a minha mãe. No começo da nossa conversão, nós estávamos em momentos diferentes, e ela falou assim, como é que eu não entendo isso? Eu emprestei os cheques para essa pessoa, e ele agora não me pagou. Isso que eu orei, não tinha que orar, eu falei assim, mas, e Deus respondeu. Eu falei, mas tem que esperar Deus responder ainda. Então, nós vamos, e eu falei, claro, quando a gente fala você vai orar antes de fazer, você vai orar e Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai fazer. Então, nós precisamos buscar aquilo que Deus tem. Um relacionamento não é tudo flores. Tem dias que a gente acorda, não é? Vocês que são casados. Agora, se eu tenho um direcionamento de Deus, eu vou saber, não, é para eu insistir. Agora, se eu não tenho um direcionamento de Deus, eu vou dizer, será que é para eu insistir? Será que é para eu continuar? Nesse trabalho, estava num trabalho que eu creio que Deus tem um propósito, né, de ter ficado 1 mês e meio nesse trabalho, mas eu fui buscar o Senhor. Eu conheci algumas pessoas homossexuais. Eu conheci uma moça lésbica no meu trabalho e uma lésbica no caminho para esse trabalho, que trabalhava num lugar onde só trabalham lésbicas, uma contabilidade. E eu falei, Senhor, é para eu ficar? E eu ouvi um versículo que eu gosto muito. A bênção de Deus é o que enriquece e não acrescenta dores. Então, o meu relacionamento, ele não pode me trazer só dores. O meu trabalho não pode me trazer só problema. O meu ministério, no caso com surdos, se é de Deus, Deus vai abençoar. Então eu preciso saber aquilo que Deus tem para a minha vida, buscando através do Espírito Santo, que Ele me mostre de uma maneira clara. Muitas vezes as pessoas sentem vontade, é Deus. Eu preciso buscar realmente que Deus me mostre de uma maneira clara qual é a tua vontade, para que eu não me engane. Né? Não, eu sinto vontade a Deus, eu não sinto vontade a Deus, não, mas buscar realmente comunhão com o Espírito Santo, para que o direcionamento da minha vida venha. Muitas vezes, por exemplo, eu posso, na minha experiência, eu li material sobre teologia inclusiva, mas eu fui buscar em Deus, porque eu ainda tinha dúvidas. E Deus trouxe a revelação. Então, nós precisamos buscar esse relacionamento com o Espírito Santo, porque realmente, amados, muita gente vai dizer que, não é de Deus, por exemplo, a igreja inclusiva, não é de Deus. Se você não estiver firme, você vai... Muita gente vai dizer, no trabalho, às vezes a gente vai dizer, nossa, será que realmente é esse trabalho que Deus tem para mim? Será que é realmente isso que Deus tem para mim? Então nós precisamos buscar a vontade de Deus. Nós precisamos buscar o que Deus tem. Porque na verdade, em todos os momentos nós vamos ter lutas. Não existe o relacionamento perfeito, não existe o trabalho perfeito, não existe a igreja perfeita. Eu gosto sempre de dizer isso. Amados, não existe a igreja perfeita. E o dia que você achar a igreja perfeita, não vai, porque você não é perfeito, você vai estragar a igreja perfeita. Então, fica nessa aqui, porque vai ser melhor para você. Então, nós vamos passar por lutas em todos os momentos da nossa vida. Então, nós vamos estar realmente arraigados e alicerçados em Cristo, para que quando realmente nós tivermos essas lutas, nós possamos realmente continuar. E nós precisamos ter realmente essa confiança em Deus. Vamos abrir no Salmo 37, versículo 7.
Nós vamos passear um pouco pela Bíblia hoje. Tem muita coisa boa, né? Que Deus colocou aqui para quando tiver um momento de luta, nós podemos confiar realmente nele. Provérbios 37, versículo 37, versículo 7. 37, 7. Então, descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então nós precisamos realmente descansar em Deus e saber que Deus é o meu melhor amigo. E ninguém está tão interessado na minha felicidade quanto Deus. O maior interessado na nossa felicidade é Deus. Então nós podemos confiar em Deus em todo o tempo, mesmo que muitas vezes pareça difícil. Às vezes nós batemos numa porta e ela não se abre, nós cansamos às vezes. Mas realmente nós podemos confiar em Deus para que nós possamos ter essa paz no nosso coração, ter essa tranquilidade no nosso coração. Vamos abrir seguidinho aqui em Tiago 1:8. Tiago logo após Hebreus, que é aquilo que eu estava falando antes. Vamos ler desde o versículo 7? Tiago 1:8. 7:8, perdão. Se alguém puder ler alto, por favor. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então, a Bíblia fala de coração dobre, ânimo dobre, pode ser que seria uma tradução de dois pensamentos. Muitas vezes nós vemos pessoas que elas estão inconstantes naquilo que elas querem. Elas querem casa, elas só se casam se acabam comprando bicicleta. Ela não sabe se ela... Então, é muito complicado. Nós temos que buscar a Deus para que nós possamos realmente saber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Para que nós possamos continuar. Se eu sei que Deus tem isso para a minha vida, eu vou insistir. Agora, a bênção de Deus me enriquece e me acrescenta doce. Se não é o que Deus tem para mim, não vai ser bom, então eu vou abrir mão. Por mais que me custe abrir mão. Porque Deus ele tem o melhor. Principalmente na área de relacionamento, muitas vezes nós estamos ansiosos. Ontem eu falei brincando, olha, eu sei que Deus não está demorando, Deus está caprichando. Então Deus ele tem o melhor. Então nós precisamos realmente buscar aquilo que é a vontade de Deus para que nós possamos continuar. Ah, vão ter dificuldades? Vão, tudo vai ter dificuldade. Em todas as áreas da nossa vida nós vamos enfrentar problemas. Jesus não disse que nós não teremos problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, talvez eu não saiba... Ney, vem aqui um pouquinho. Pode vir, pastor Clisma, então. Vem, Ney. Talvez você esteja em alguma área da sua vida com dificuldade, que você não saiba com quem lidar. Eu não sei o que fazer, mas quando eu ando com Deus, eu ando com quem sabe o que fazer. Eu não sei como lidar com uma pessoa difícil, mas eu ando com quem sabe lidar com essa pessoa difícil. Eu não tenho as respostas, mas eu ando com quem tem as respostas para todas as coisas da minha vida. Amém? Então, quando nós estamos realmente alicerçados na vontade de Deus, eu posso não saber o que fazer, mas eu ando com aquele que sabe o que fazer. E quando eu sei que aquilo é o que Deus tem para mim, eu vou buscar, fazer e vou tentar de novo. Isso é muito importante. Por isso que nós precisamos realmente buscar uma comunhão com o Espírito Santo a cada dia, o dia que ele nos mostra qual é a vontade para a minha vida. Porque durante o tempo que eu fiquei em São Paulo, eu vi que tem muitas pessoas que estão na igreja inclusiva, mas também não têm certeza, eu preciso buscar. Estão num relacionamento, mas ela não tem certeza se aquele relacionamento é de Deus. Está no trabalho, mas ela não sabe se é aquele trabalho, ou ela tenta várias coisas. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas que por final são caminhos de morte, de destruição. Então, muita coisa às vezes parece que é excelente, né? Às vezes parece que aquele trabalho é o melhor, que aquela pessoa é príncipe encantado, mas Deus ele sabe.
Então, o relacionamento que nós vamos buscar com o Espírito Santo, ele é justamente para isso, para que eu não seja inconstante. E para que eu também venha investir numa terra fértil, não numa terra árida. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem. Porque nós teremos problemas. Em todas as áreas da nossa vida nós vamos ter, não exatamente problemas, mas dificuldades. Um relacionamento, a pessoa não é perfeita, nem nós. No nosso trabalho nós vamos ter dificuldades, porque nós estamos no mundo e nem tudo é perfeito. Até mesmo na igreja, às vezes nós temos dificuldade, algumas coisas nós tentamos e não conseguimos. Mas nós precisamos buscar realmente saber a vontade de Deus. Porque uma das armas mais poderosas que Satanás tem é a dúvida. Se eu não tenho certeza de que aquilo é o que Deus tem para a minha vida, ele realmente todo tempo vai colocar a dúvida. Então, só para finalizar, o nosso último versículo aqui, em 2 Coríntios 10, o versículo 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que o nosso inimigo em todo momento vai lançar pensamentos contrários àquilo que é a palavra de Deus. Sejam pecados, sejam dúvidas, sejam acusações. E nós precisamos realmente buscar o Espírito Santo para que nós possamos discernir que aquele pensamento não veio realmente de Deus, mas é algo espiritual. Muitas vezes pode começar até com eu não gosto de fulano. E vem uma seta desse pensamento e eu passo a achar que eu não gosto de fulano. Ou eu estou me sentindo triste, eu acordo já me sentindo triste. Então nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. De repente, você vem aqui, eu não conheço vocês ainda, mas Satanás tem colocado o pensamento de será que você vai para o céu mesmo? Será que... E realmente nós passamos por isso. E uma das coisas que eu realmente quis buscar no começo da minha transição para a igreja inclusiva foi ter a convicção de que era de Deus. Porque eu sabia que lá na frente, se eu não tivesse certeza, convicção, viriam dúvidas, setas de dúvidas, ou setas de acusação, setas de medo. Nós precisamos discernir isso, para que nós possamos realmente experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, na nossa vida, nós precisamos estar alicerçados em Cristo. Precisamos estar arraigados em Cristo, como uma raiz. A raiz que puxa o alimento do solo, o alicerce. Nós fazemos uma casa sem alicerce, não entendo muito de construção, né? Mas eu imagino que realmente a casa vai cair sem alicerce. Então, nós precisamos estar alicerçados em Cristo. Não numa religião, que é o mais importante, mas um relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Então, a cada dia nós precisamos buscar a vontade de Deus. E Deus, ele tem isso, né? Jesus morreu na cruz para que nós possamos realmente experimentar isso. Então, na nossa vida, nós queremos o melhor. E Deus quer o melhor ainda para nós. Amém? Amém. Vou aqui finalizar, passar a palavra para o pastor.